Feliz Ano Novo. A contagem regressiva explodiu em gritos de alegria na varanda, mas para mim, o mundo ficou em silêncio. No exato momento em que os primeiros fogos de artifício rasgaram o céu escuro, senti a mão da minha nora, Carla, agarrar meu braço com uma força que desmentia seu sorriso de festa. Com um veneno sussurrado que só eu pude ouvir, ela me empurrou para dentro da sala, para longe da vista dos convidados. Aqui não é seu lugar, mãe. Fique lá dentro. Não nos envergonhe na frente dos nossos amigos. O empurrão me fez desequilibrar e minhas costas bateram com força contra a parede fria. A dor no peito não foi da queda, foi daquelas palavras. Lá fora, o céu se enchia de cores. Aqui dentro, tudo era escuridão. Meu nome é Sueli Mendes, e naquela noite de Ano Novo, na casa construída com o suor da minha vida, meu filho e minha nora me trataram como um estorvo, um objeto velho que deveria ficar escondido. O desprezo nos olhos dela doeu mais do que a pancada. O que você faria no meu lugar? Ouça minha história até o fim e me diga. O que você teria feito no meu lugar? Me diga também de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, de gente que lutou para manter a cabeça erguida, se inscreva no canal. Enquanto a festa continuava lá fora, eu fiquei ali, encostada na parede, tentando recuperar o fôlego. O som da música alta e das risadas parecia vir de muito longe. Ninguém veio ver se eu estava bem. Vi meu filho, Ricardo, olhar rapidamente em minha direção, não com preocupação, mas com uma irritação velada, antes de voltar a encher a taça de um amigo. Naquele instante, eu não era a mãe dele. Eu era um problema, uma mancha na sua festa perfeita. A casa, que deveria ser meu porto seguro, de repente pareceu opressiva, as paredes se fechando sobre mim. Cada canto guardava uma lembrança de um pequeno desprezo, uma palavra dura disfarçada de cuidado. Lembrei do meu Antônio. Lembrei das suas mãos grossas de pedreiro segurando as minhas, finas de tanto costurar para fora. Nós dois vindos da roça, sem estudo, mas com um sonho: dar a Ricardo a vida que nunca tivemos. Vendemos a casinha que construímos com tanto sacrifício para pagar a faculdade de engenharia dele. Ficamos com o terreno, um lote grande e bem localizado, nosso único tesouro. Era ali que iríamos construir nosso ninho na velhice. Mas a vida levou Antônio antes da hora, e o sonho ficou pela metade, guardado numa promessa que fiz a ele no seu último suspiro. Nossa terra é nossa segurança, Sueli, ele me disse, a voz já fraca. É a prova do nosso suor. Prometa que vai protegê-la. Eu prometi. E por anos, guardei a escritura daquele terreno como se fosse a coisa mais sagrada do mundo, dentro de uma velha caixa de madeira, junto com a única foto que tínhamos juntos. Aquela promessa era a razão da minha paciência, da minha insistência em acreditar que o amor do meu filho ainda estava ali, em algum lugar, debaixo da arrogância e da frieza que tomaram conta dele depois que se casou com Carla, e o dinheiro começou a entrar. Carla nunca gostou de mim. Desde o início, ela me olhava de cima a baixo, como se medisse o tamanho da minha simplicidade. Para ela, eu era a personificação do passado pobre que Ricardo tentava apagar. Ela começou a minar minha presença aos poucos, com frases que pareciam cuidado, mas eram puro veneno. A senhora não entende dessas coisas, mãe, ela dizia sorrindo. Deixa que eu resolvo, é muito complicado para a senhora. E Ricardo, meu Ricardo, apenas concordava. Ele se tornou um eco da esposa, esquecendo a voz da própria mãe. A maior das manipulações foi a construção desta casa. Mãe, vamos construir no seu terreno, disse Ricardo, com um entusiasmo que eu não via há anos. A senhora terá o quarto da rainha, cuidaremos de tudo. Eu, cega pela esperança de ter minha família por perto, concordei. Entreguei meu sonho nas mãos deles. O quarto da rainha se revelou um cômodo pequeno nos fundos, separado da casa principal por uma porta de vidro. Eu não era parte da família, era um anexo, uma visita permanente na minha própria terra. A casa, erguida sobre o sacrifício meu e de Antônio, virou o monumento da minha exclusão. Toda vez que eu tentava falar sobre a solidão, sobre como me sentia um fantasma naquela casa enorme, a resposta era a mesma. Mãe, a senhora está imaginando coisas, nós te amamos, mas a senhora está muito sensível ultimamente, dizia Ricardo,
com um tom de falsa paciência. Carla era mais direta. A senhora devia ser mais grata por tudo que fazemos. Eles me fizeram duvidar da minha própria mente, questionar se a dor que eu sentia era real ou apenas uma invenção de uma velha ranzinza e carente. Onde foi que eu errei? Onde foi que meu filho se perdeu de mim? O isolamento foi se tornando completo. Meus aniversários eram celebrados com um bolo comprado às pressas, depois que todos já tinham jantado. Eu era deixada para trás nas viagens de família, com a desculpa de que seria muito cansativo para a senhora. O pior era ver meus netos. Eram instruídos a não passar muito tempo comigo. A vovó conta histórias tristes. Ouvi Carla dizer a eles uma vez. E assim, o silêncio se tornou meu único companheiro. Um silêncio pesado, que ecoava minha invisibilidade e alimentava a paranoia de que eu estava, de fato, completamente sozinha no mundo. Naquela noite, depois do empurrão, fui para o meu quarto e peguei a caixa de madeira. O cheiro de guardado me transportou para outros tempos. Ali dentro, a escritura amarelada parecia queimar em minhas mãos. Era a prova de que aquele chão era meu, que aquela dignidade roubada ainda tinha uma raiz. Ao lado, a foto de Antônio, sorrindo, o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho. Olhar para ele me deu uma força que eu não sabia mais que possuía. Ele não sacrificou a vida inteira para que eu fosse tratada como lixo na nossa própria terra. A promessa que fiz a ele não era sobre submissão, era sobre proteção. Naquele momento, encostada na parede fria, a humilhação ainda queimando no meu peito, uma pergunta ecoou na minha cabeça. Por que eu permiti isso por tanto tempo? O amor de mãe me cegou. A esperança de que meu filho voltaria a ser o menino que eu criei me manteve presa nesse ciclo de desprezo. Mas o empurrão não foi apenas um ato de crueldade. Foi um despertar. Foi a quebra da última corrente que me prendia à ilusão de que aquela família ainda era minha. Eles não viam uma mãe, viam um obstáculo. Eles não sentiam amor, sentiam vergonha. As lágrimas que ameaçavam cair secaram antes de nascer. Uma calma fria, como uma lâmina de gelo, tomou conta de mim. A dor deu lugar a uma clareza assustadora. Eu não era fraca, eu não estava confusa. Eu era a dona daquela terra, a guardiã de uma história de sacrifício, e eles haviam profanado tudo. A promessa a Antônio agora tinha um novo significado. Proteger nosso legado não era mais sobre manter a família unida, mas sobre restaurar a honra que eles pisotearam. Naquele momento, enquanto os fogos pintavam o céu lá fora e a humilhação queimava aqui dentro, eu decidi que o jogo havia mudado. Os dias que se seguiram àquela noite de Ano Novo foram os mais silenciosos da minha vida. O barulho da festa foi substituído por um zumbido constante nos meus ouvidos, o som da minha própria solidão. Mas algo havia mudado dentro de mim. O choro não veio. A tristeza deu lugar a uma frieza que eu nunca tinha sentido antes. Eu olhava para a escritura na minha caixa de madeira não mais como uma relíquia, mas como um mapa, uma arma. Eu me movia pela casa, que antes me parecia uma prisão, e agora a via como um tabuleiro de xadrez. Cada móvel caro, cada tapete persa, cada objeto de decoração que Carla exibia com tanto orgulho, agora me parecia falso, uma casca vazia. Eles construíram um castelo de areia na minha terra, e eu sentia que a maré estava prestes a subir. Minha investigação começou sem que eles percebessem. Eu, a velhinha invisível que mal saía do quarto, passei a ser a observadora mais atenta daquela casa. Prestava atenção em cada telefonema apressado de Ricardo, em cada suspiro de frustração de Carla, enquanto olhava as faturas do cartão de crédito no computador. Eles falavam baixo quando eu me aproximava, trocavam olhares tensos durante o jantar. A opulência da casa era uma mentira. Havia um cheiro de desespero no ar, um cheiro de dívidas que o perfume caro de Carla não conseguia disfarçar. Eles não eram ricos como os amigos pensavam. Eram equilibristas andando numa corda bamba, e a rede de segurança deles era o chão que estava debaixo dos meus pés. Mal sabiam eles que a costureira aqui sabia juntar os pontos, linha por linha, até a verdade aparecer. Eu precisava de ajuda, de alguém de fora daquele ninho de cobras. E só havia um nome na minha mente: Senhor Almeida, um velho amigo de Antônio, tabelião aposentado, um homem de honra, daquele tipo que não se faz mais. Ligar para ele foi um ato de coragem.
O telefone na sala parecia um inimigo, um espião. Esperei Carla sair para o salão de beleza e Ricardo ir para uma de suas reuniões importantes. Com as mãos trêmulas, disquei o número que guardava na memória. Fingi para a empregada que sempre estava de olho em mim, que estava ligando para uma amiga da igreja. Quando o senhor Almeida atendeu, com sua voz grave e gentil, eu quase desabei. Marquei um encontro, na pracinha perto da igreja, com a desculpa de que precisava tomar um ar. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. Naqueles dias de espera, a paranoia quase me consumiu. Cada vez que a porta do meu quarto se abria de repente, meu coração disparava. Será que eles ouviram a ligação? Será que desconfiavam de algo? Carla começou a ser falsamente gentil comigo. A senhora quer um chá, mãe? Está tão quietinha ultimamente. Era manipulação pura. Ela estava me testando, tentando ler em meus olhos se a velha submissa ainda estava ali. E eu representava meu papel. Sorria um sorriso fraco, agradecia com a voz baixa, mantendo a máscara de velhinha confusa. Mas por dentro, eu era uma fortaleza. Cada gesto de falsa bondade dela era mais um tijolo que eu colocava no muro que estava construindo entre nós. A dúvida me corroía. Será que estou ficando louca ou eles realmente estão me vigiando? A lembrança de um dia específico, uns 2 anos atrás, começou a me atormentar. Ricardo tinha chegado em casa com uma pilha de papéis, agitado. Mãe, preciso que a senhora assine aqui. É só uma autorização para a prefeitura, para regularizar o início da obra. Burocracia, a senhora sabe como é. Eu, confiando no meu filho, mal olhei. Ele apontou o dedo para uma linha no final de uma das páginas e eu assinei. Lembro que minha mão tremeu um pouco, um pressentimento ruim talvez, mas afastei a sensação. Onde estava a minha cópia daquele papel? Se eu pudesse encontrá-lo, talvez entendesse o que estava acontecendo. A busca por aquele documento se tornou minha obsessão. Revirei meu pequeno quarto de cima a baixo, com o cuidado de uma ladra na minha própria casa. Olhei em gavetas, debaixo do colchão, em caixas de costura antigas. Nada. Comecei a achar que era coisa da minha cabeça, que a manipulação deles tinha finalmente me vencido e eu estava inventando memórias. Mas então, dentro de um velho livro de rezas que Antônio me deu, escondido entre as páginas do Salmo 23, eu o encontrei. Um papel amarelado, uma cópia carbono do documento que assinei. Não era uma autorização para a prefeitura. As letras miúdas que na época eu não me dei ao trabalho de ler formavam um título claro e aterrorizante: Contrato de doação de imóvel. Meu sangue gelou. A prova da traição estava ali, na minha mão. Meu filho, meu único filho, tentou me fazer doar a terra que eu e o pai dele lutamos a vida inteira para comprar. A terra que era a promessa que fiz a um moribundo. A dor que senti foi diferente da humilhação na varanda. Foi uma dor profunda, uma ferida na alma. Mas ao examinar o papel com mais atenção, com as mãos ainda trêmulas de raiva, notei algo que me deu um pingo de esperança: a minha assinatura. Por causa do tremor da minha mão naquele dia, eu havia assinado um pouco acima da linha pontilhada e não em cima dela. Um erro pequeno, um detalhe insignificante. Mas seria o suficiente? Seria essa a brecha que o destino me deu? Eles não sabiam que aquele pequeno erro seria a ruína de tudo o que construíram. No dia seguinte, na pracinha, entreguei o papel ao Sr. Almeida. Ele colocou seus óculos de aros grossos e leu o documento em silêncio. Seu rosto, antes sereno, se transformou. Ele baixou o papel, olhou bem nos meus olhos e disse com uma firmeza que me arrepiou: Sueli, isso aqui é uma canalice, uma tentativa de fraude. Ele me explicou que, além da minha assinatura no lugar errado, faltavam testemunhas e o reconhecimento de firma adequado. O documento não tinha valor legal. A terra ainda era minha, inteiramente minha. Naquele momento, o peso que eu carregava nos ombros pareceu evaporar. Eu não estava louca. Eu não era fraca. Eu era a dona da minha própria vida. E agora, o que eu faço? Perguntei, a voz embargada. O Sr. Almeida segurou minha mão. Agora, Sueli, nós não vamos brigar na justiça por anos. Isso é o que eles esperariam. Nós vamos fazer algo mais simples, mais direto. Vamos apenas retomar o que é seu. A ideia começou a nascer ali, naquele banco de praça, sob o sol da manhã. Não seria uma vingança barulhenta,
com gritos e acusações. Seria uma ação silenciosa, cirúrgica e, acima de tudo, pública. A humilhação que eles me fizeram passar seria devolvida, mas não com um empurrão. Seria com a força da lei e da verdade. O palco estava sendo montado, e eles eram os atores principais de uma tragédia que eles mesmos escreveram. Passei as semanas seguintes vivendo uma vida dupla. Por fora, a mesma Sueli de sempre. A velhinha que comia em silêncio, que assistia televisão no seu cantinho e que não dava palpite em nada. Por dentro, eu era uma estrategista. Cada detalhe do plano foi pensado com o Sr. Almeida. Ele cuidou de toda a parte legal, preparando a notificação de reintegração de posse. Eu cuidei da parte mais difícil, continuar fingindo. Eu os observava, com seus planos, suas festas, sua arrogância, e sentia uma pena fria. Eles estavam dançando na beira de um abismo e não faziam a menor ideia. A ironia era deliciosa e amarga. Ouvi Carla ao telefone, organizando uma grande festa de fim de ano, ainda mais luxuosa que a anterior. Preciso impressionar os novos investidores do Ricardo, ela dizia, presunçosa. Esta casa é nosso cartão de visitas. Eu ouvia e apenas balançava a cabeça, um sorriso discreto no rosto que eles interpretavam como senilidade. O cartão de visitas deles estava prestes a ser cancelado, e o aviso de cancelamento seria entregue na frente de todos os convidados importantes que eles tanto queriam impressionar. O plano era simples e devastador. Na tarde da festa, enquanto a casa estivesse cheia de gente e a atenção deles estivesse voltada para manter as aparências, uma placa seria instalada no portão da frente. Uma placa grande de madeira, impossível de ser ignorada. Sr. Almeida cuidaria pessoalmente disso. Meu único papel era sair de cena no momento certo, levando comigo o que era meu por direito, minha dignidade, a escritura original e a memória de Antônio. Não haveria gritos, não haveria choro da minha parte. A minha justiça seria silenciosa, como a agulha que entra no tecido, e tão afiada quanto. Enquanto eles corriam com os preparativos, eu arrumava uma pequena mala. Coloquei algumas peças de roupa, a caixa de madeira com a foto e a escritura, e o velho livro de rezas. Cada objeto que eu tocava era uma despedida daquela vida de humilhação. Eu não sentia tristeza por deixar aquela casa. Eu sentia alívio. Era como se eu estivesse finalmente arrancando um espinho que infeccionava minha alma há anos. A casa, construída para me excluir, se tornaria o monumento público da ganância e da desonra deles. A atmosfera na casa no dia da festa era elétrica. Carla dava ordens aos garçons. Ricardo recebia os convidados com um sorriso largo e falso. Eu me sentei num canto, como sempre, observando tudo. Eles mal olharam para mim. Para eles, eu era apenas parte da mobília, um detalhe incômodo que logo poderiam esconder. Eles não sabiam que o fantasma que eles tanto desprezavam estava prestes a assombrar a festa de uma forma que eles jamais esqueceriam. A contagem regressiva para a meia-noite não seria apenas para um novo ano, seria para o fim do mundo deles. Nos dias que antecederam o golpe final, eu me peguei pensando em Antônio. O que ele diria se visse tudo isso? No início, achei que ele ficaria decepcionado com o filho que criamos. Mas depois, olhando para sua foto, para aquele rosto honesto e cansado, eu entendi. Antônio não era um homem de meias palavras. Ele me fez prometer que protegeria nossa terra, nosso suor. E proteger não significava ser passiva, significava lutar. Ele estaria do meu lado, segurando minha mão, como sempre fez. Essa certeza me deu a força final que eu precisava. A casa estava cheia. A música alta, as risadas, o tilintar das taças. Era uma repetição daquela noite que mudou tudo, mas desta vez eu não era a vítima. Eu era a diretora do espetáculo. Olhei para o relógio. Faltava pouco. Ricardo e Carla estavam no auge, circulando entre os convidados, vendendo uma imagem de sucesso que estava prestes a ruir. Eles se sentiam intocáveis, reis em seu castelo. Mas se esqueceram de uma lição básica. Nunca se deve construir um castelo em terra alheia. O Sr. Almeida me mandou uma mensagem de texto, uma única palavra. Pronto. Meu coração bateu mais forte. Era a hora. Levantei-me da minha poltrona, a minha pequena bolsa a tiracolo. Ninguém notou. Caminhei lentamente em direção à porta dos fundos. Antes de sair, dei uma última olhada para a sala cheia. Para meu filho
rindo de uma piada sem graça, para minha nora, exibindo um colar de brilhantes. Eles eram estranhos para mim. A família que eu amei um dia não existia mais, e eu estava em paz com isso. Ao sair pela porta dos fundos, senti o ar fresco da noite no meu rosto. Era o cheiro da liberdade. O carro do Sr. Almeida já me esperava no fim da rua, com os faróis apagados. Entrei no carro e não olhei para trás. Eu não precisava. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo na frente da casa naquele exato momento. Naquela noite, os fogos de artifício não celebrariam um novo ano para eles. Celebrariam o fim de uma era de mentiras. E o começo da minha vida de volta. A casa estava ainda mais cheia que no ano anterior. O cheiro de perfume caro e comida farta pairava no ar. Uma cortina de fumaça para esconder a podridão que morava ali. Ricardo e Carla eram os anfitriões perfeitos, sorrindo, abraçando, enchendo taças. Eles haviam convidado o dobro de pessoas, gente ainda mais importante para exibir a vida de sucesso que construíram sobre os meus alicerces. Eu, sentada na minha poltrona de sempre, não era mais um fantasma assustado. Eu era a plateia de camarote, esperando o último ato da peça que eles mesmos escreveram. A minha calma os deixava nervosos. Eu via nos olhares rápidos que me lançavam. A velha submissa tinha morrido naquela mesma varanda, 1 ano atrás. No lugar dela, nasceu uma mulher que não tinha mais nada a perder, e por isso tinha a força para recuperar tudo. Meu filho circulava com uma taça de espumante na mão, o riso forçado ecoando pela sala. Carla, com um vestido que brilhava mais que as luzes de Natal, exibia um colar que valia mais do que eu ganhei em 10 anos de costura. Eles eram a imagem da vitória, do sucesso, mas eu via as pequenas rachaduras. A maneira como a mão de Ricardo tremia levemente ao servir um convidado, o sorriso de Carla que não chegava aos olhos. Eles sentiam que algo estava diferente. A minha presença silenciosa, sem reclamações, sem o olhar triste de sempre, era mais perturbadora para eles do que qualquer acusação. Eu não era mais a vítima frágil que precisava de cuidados. Eu era uma espectadora silenciosa, e isso os apavorava. Eles não sabiam o que esperar, e o medo do desconhecido era o meu primeiro golpe. Dentro de mim não havia ódio. Havia uma paz gelada, a paz de quem tomou uma decisão e não volta atrás. Lembrei de Antônio, do calor de sua mão na minha. A promessa que fiz a ele não era sobre aguentar calada, era sobre proteger nosso legado. E o maior legado que ele me deixou não foi a terra, foi a dignidade. Aquela dignidade que meu próprio filho tentou me roubar. Cada risada falsa na sala, cada brinde à prosperidade deles, era um insulto à memória do meu marido. Eu estava ali por ele, para mostrar que o suor de um homem honesto não pode ser apagado pela ganância de quem esqueceu de onde veio. O relógio na parede avançava, e cada tic-tac era um passo a mais em direção à justiça. A contagem regressiva começou, vinda da televisão e amplificada pelas vozes dos convidados. 10, 9, 8... Meu coração não acelerou de ansiedade, mas batia firme, num ritmo constante, como o de um soldado antes da batalha. 7, 6, 5... Olhei para a varanda, para o exato lugar onde fui empurrada. Meu corpo inteiro se lembrou do impacto, da humilhação, do frio da parede nas minhas costas. 4, 3... Carla me olhou de longe, um lampejo de triunfo em seus olhos, como se dissesse: "Viu? Este ano você aprendeu a ficar no seu lugar." Mal sabia ela que meu lugar, a partir daquele momento, seria no centro do mundo deles, prestes a desabar. 2, 1... Feliz Ano Novo! Os gritos explodiram, a rolha do champanhe estourou e os primeiros fogos de artifício riscaram o céu. Mas desta vez eu não recuei, eu avancei. Levantei-me da minha poltrona com uma firmeza que surpreendeu a mim mesma. Caminhei lentamente até o centro da sala, onde Ricardo e Carla recebiam os abraços. A minha pequena bolsa de pano a tiracolo, contendo tudo o que importava. O barulho era ensurdecedor, mas o meu silêncio se impôs. Eu parei na frente deles, esperando. Aos poucos, as pessoas ao redor perceberam a cena, e a alegria deu lugar a uma curiosidade tensa. Com a voz clara, que não tremia, eu disse, alto o suficiente para ser ouvida: "Ricardo, Carla, um momento, por favor." A música continuava, mas um círculo de silêncio começou a se formar ao nosso redor.
Meu filho me olhou com irritação. Mãe, agora não. Estamos comemorando. Ele tentou me pegar pelo braço para me levar de volta ao meu canto, mas eu me mantive firme. É justamente por isso que preciso falar, porque a comemoração de vocês acabou. A frase pairou no ar, gelada, e a música de repente pareceu distante e inadequada. Carla interveio, com seu sorriso venenoso de sempre. A senhora está bem, mãe? Quer uma água com açúcar? Acho que a emoção do ano novo a deixou confusa. A manipulação de sempre, a tentativa de me pintar como uma velha senil na frente de todos, mas o veneno dela não me atingia mais. Eu olhei diretamente em seus olhos e respondi: não estou confusa, Carla. Na verdade, nunca estive com a mente tão clara. A hora é exatamente esta. É a hora de acertar as contas. Estamos todos celebrando nesta casa bonita, construída em terra que não é de vocês. O choque foi imediato. Os convidados se entreolharam, os sussurros começaram. Ricardo ficou pálido. Mãe, o que a senhora está dizendo? Pare com isso. Está nos envergonhando. A palavra envergonhar saiu da boca dele com tanta facilidade, a mesma palavra que a esposa dele usou um ano antes. Vergonha, meu filho, eu disse, minha voz subindo um tom. Vergonha é construir um castelo de mentiras em cima do sacrifício dos pais. Vergonha é cuspir no prato que comeu. Vergonha é tratar a própria mãe como um lixo na terra que ela e seu pai compraram com o suor de uma vida inteira. Carla perdeu o controle. Chega! Alguém tire essa velha louca daqui. Ela está inventando coisas, está com inveja da nossa felicidade. A máscara de boa moça caiu, revelando o rosto desesperado de quem foi pego na mentira. Mas antes que alguém pudesse se mover, um dos convidados que estava perto da janela da varanda gritou: Meu Deus! Olhem aquilo no portão! Todos os olhares se viraram para a entrada da propriedade. Os fogos de artifício, que ainda explodiam no céu, iluminavam a cena com flashes coloridos como um palco macabro. Lá fora, fincada na grama bem cuidada, uma placa enorme de madeira se destacava na escuridão. As letras, pintadas em branco, eram grandes e impossíveis de não ler. A luz de um foguete vermelho iluminou as palavras, e um outro convidado, mais perto da porta, leu em voz alta, a voz trêmula de incredulidade. Este imóvel está em processo de reintegração de posse. Proprietária legal, Sueli Mendes. O silêncio que se seguiu foi mais absoluto e mais ensurdecedor do que qualquer explosão no céu. A festa havia morrido. O rosto do meu filho perdeu toda a cor. Ele olhava da placa para mim, a boca aberta, sem conseguir formar uma única palavra. O mundo dele, construído com tanta arrogância, tinha acabado de ruir diante de todos os seus amigos e sócios importantes. Carla, por outro lado, reagiu com fúria. É uma farsa, um documento falso. Essa velha ingrata está tentando nos destruir. Ricardo, faça alguma coisa! Ela gritava, o desespero transformando sua voz num guincho agudo. Mas Ricardo estava paralisado, um homem quebrado, exposto na sua própria fraude. Os sorrisos congelaram nos rostos dos convidados. As taças foram baixadas lentamente. Ninguém sabia o que fazer. Alguns me olhavam com pena, outros com admiração, mas todos olhavam para Ricardo e Carla com um desprezo visível. A humilhação que eles me fizeram passar em segredo agora era um espetáculo público, e eles eram os protagonistas de sua própria desgraça. Os sussurros se tornaram um zumbido de condenação. Vi pessoas pegando suas bolsas, se afastando discretamente, abandonando o navio que afundava. Eu não esperei para ver o resto. Meu papel ali estava encerrado. Abri minha pequena bolsa de pano e tirei de dentro a escritura original do terreno, amarelada pelo tempo. Coloquei-a sobre a mesa de centro, em cima de uma bandeja de prata cheia de doces finos. O contraste era perfeito. A única coisa falsa aqui, eu disse, olhando para Carla, foi o amor de vocês. Então, virei as costas para os dois e comecei a caminhar em direção à porta da frente. A multidão abriu um corredor para mim. Ninguém ousou me tocar ou dizer uma palavra. Eu caminhei de cabeça erguida, passando por aqueles rostos chocados, sentindo o peso de dezenas de olhares nas minhas costas. Eu não era mais a velhinha invisível. Naquela noite, naquela sala, eu era a mulher mais forte do mundo. Cada passo em direção à saída era um passo em direção à minha liberdade, à minha paz,
a minha dignidade recuperada. Ao abrir a porta, o ar frio da noite me acolheu como um abraço. O barulho dos últimos fogos de artifício parecia uma saudação. Do outro lado da rua, sob a sombra de uma árvore, as luzes de um carro antigo piscaram 2 vezes. Era o Sr. Almeida, me esperando. Entrei no carro, sentei no banco do passageiro e não olhei para trás. A casa, a festa, o filho que eu perdi para a ganância, tudo ficou para trás, engolido pela verdade que finalmente veio à tona. Enquanto o carro se afastava, vi pelo retrovisor a placa de madeira, firme, um monumento silencioso à justiça. Sr. Almeida colocou a mão sobre a minha e apertou com força. Acabou, Sueli. Acabou. Eu respirei fundo, o ar enchendo meus pulmões pela primeira vez em anos, sem o peso da opressão. As lágrimas finalmente vieram, mas não eram de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Lágrimas de uma mulher que, aos 78 anos, tinha redescoberto o seu valor. A estrada à nossa frente estava escura, iluminada apenas pelos faróis do carro, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não tive medo do que viria pela frente. Eu tinha a mim mesma, a memória de Antônio e a certeza de que a promessa havia sido cumprida. A justiça não veio com gritos, veio com a força silenciosa da verdade. E essa força era mais poderosa do que qualquer casa de luxo, qualquer festa, qualquer mentira. No silêncio do carro, eu me permiti um pequeno sorriso. Eles queriam que eu ficasse dentro de casa para não envergonhá-los, e no fim, foi a verdade que os trancou lá dentro, expostos e envergonhados diante do mundo inteiro. A ironia era amarga, mas era justa. Era o ponto final de uma história de dor e o começo de um novo capítulo, escrito apenas por mim. A primeira manhã na minha nova vida foi a mais silenciosa que eu me lembrava em anos. Acordei num pequeno apartamento alugado que o Sr. Almeida havia arranjado para mim, com o sol entrando pela janela e aquecendo meu rosto. Não havia o som dos passos apressados de Carla no andar de cima, nem a voz impaciente de Ricardo ao telefone. Havia apenas o canto dos passarinhos e o cheiro de café fresco que eu mesma preparei, sem pressa. Pela primeira vez, o silêncio não era um sinal de solidão ou exclusão, mas de paz. Eu respirei fundo e senti o peso de uma década inteira sair dos meus ombros. Eu não era mais um anexo na vida de ninguém. Eu era a dona do meu próprio espaço, do meu próprio tempo, da minha própria história. A liberdade tinha um gosto simples e era o sabor mais doce que eu já havia provado. No segundo dia, o telefone tocou. Era o Sr. Almeida. Sua voz era calma, mas firme. Sueli, como imaginei, eles estão desesperados. Ricardo ligou dezenas de vezes, chorando, implorando para falar com você. Carla me mandou mensagens cheias de ameaças, dizendo que vai me processar. Eu ouvi tudo sem sentir um pingo de pena ou medo. A mulher que tremia com uma palavra dura deles não existia mais. O senhor sabe o que fazer, Sr. Almeida. Não passe nenhuma ligação. Toda a comunicação, a partir de agora, é apenas através dos nossos advogados. Eles escolheram o caminho deles. Eu escolhi o meu. O poder de dizer não, de estabelecer um limite inquebrável, era uma força nova e revigorante. Eles não podiam mais me alcançar. O muro que eu construí não era de tijolos, era de dignidade. Os dias seguintes foram de ação, não de palavras. O Sr. Almeida me explicou que a notificação extrajudicial dava a eles 30 dias para desocupar o imóvel, 30 dias para desmontar o castelo de cartas que construíram. Ele também descobriu, como eu suspeitava, que a casa estava hipotecada em um empréstimo altíssimo que eles usaram para financiar o estilo de vida luxuoso e os negócios fracassados de Ricardo. Sem o terreno como garantia, o banco executaria a dívida imediatamente. A ruína deles não foi causada pela minha ação, mas pela ganância deles, que agora vinha cobrar a conta. Eu não sentia prazer na desgraça deles, mas sentia a satisfação fria da justiça. A lei da semeadura é implacável. Quem planta vento, colhe tempestade. E a tempestade deles estava apenas começando. Enquanto o mundo deles desmoronava, o meu florescia. Comecei a fazer pequenas coisas que me eram negadas há tanto tempo. Caminhava pela pracinha perto do meu novo lar, sentava no banco para sentir o sol, conversava com as outras senhoras sobre receitas e novelas. Voltei a costurar, não mais por obrigação, mas por prazer. Minhas mãos, que andavam trêmulas de nervoso,
agora estavam firmes, guiando o tecido sob a agulha da minha velha máquina Singer. Cada ponto era uma meditação, um ato de reconstrução. Eu estava costurando não apenas panos, mas os retalhos da minha própria alma, juntando os pedaços que eles tentaram rasgar. Eu não era a mãe de Ricardo ou a sogra de Carla. Eu era Sueli Mendes, a costureira, a contadora de histórias, a mulher que sobreviveu. As notícias do desastre social deles chegavam aos poucos, através do Sr. Almeida. A história da placa na festa de Ano Novo se espalhou como fogo em palha seca. Os amigos importantes se afastaram, os sócios cancelaram os contratos. A imagem de família perfeita e bem-sucedida que eles levaram anos para construir foi destruída em uma única noite. A humilhação que me impuseram na varanda foi devolvida a eles em praça pública, amplificada 1000 vezes. Eles não foram julgados por um tribunal, mas pela opinião pública que tanto valorizavam. A vergonha que eles sentiam de mim, da minha simplicidade, agora era o carimbo que eles carregavam na testa. Eles queriam apagar o passado, mas acabaram sem futuro. Uma semana antes do prazo final para a desocupação, uma carta chegou. A caligrafia era de Ricardo. Abri sem emoção. Era uma mistura patética de falsas desculpas, acusações veladas contra Carla e, no final, o verdadeiro motivo da carta. Um apelo desesperado por dinheiro. Ele me pedia para reconsiderar, para vender o terreno e dividir o valor como uma família. Família. Aquela palavra na boca dele soava como um insulto. Li a carta até o fim, dobrei o papel lentamente e o rasguei em pedaços pequenos. Joguei os pedaços no lixo. Aquele era o ponto final. Não havia mais nada a ser dito. A manipulação emocional, a última arma deles, não tinha mais efeito sobre mim. Eu estava vacinada contra o veneno deles. No 30º dia, o Sr. Almeida foi pessoalmente supervisionar a mudança. Ele me ligou depois, descrevendo a cena. A casa estava vazia, ecoando a ausência de vida e de alegria. Carla, com o rosto inchado de chorar de raiva, jogava as últimas caixas num caminhão pequeno, gritando com os carregadores. Ricardo não estava em lugar nenhum, um covarde até o fim. O gramado, antes impecável, estava pisoteado. A casa de luxo parecia um mausoléu, um monumento frio à arrogância e à ganância. Ao desligar o telefone, eu não senti alegria nem tristeza. Senti apenas o alívio de fechar um livro cuja história tinha sido dolorosa demais. A casa, que nunca foi meu lar, agora não era lar de mais ninguém. Com a posse do terreno de volta, tomei minha decisão. Vendi a propriedade. O dinheiro, uma quantia que eu nunca imaginei ter, foi depositado na minha conta. Mas o valor real não estava nos números. Estava na liberdade que ele me proporcionava. Comprei meu pequeno apartamento, um lugar claro e arejado, com uma varanda cheia de flores. Guardei uma parte para garantir uma velhice tranquila e segura, sem depender de ninguém. E o restante? Decidi usar para algo que Antônio teria se orgulhado. Criei uma pequena fundação em nome dele, para ajudar a pagar os estudos de jovens de famílias pobres que queriam fazer faculdade. O sacrifício dele, que Ricardo desprezou, agora iria transformar a vida de dezenas de outros jovens. O legado dele estava protegido. Hoje, minha vida é simples e plena. Tenho minhas amigas da igreja, minhas alunas de costura no centro comunitário e minhas flores na varanda. Às vezes, recebo notícias indiretas sobre Ricardo e Carla. Soube que se separaram, que ele vive de pequenos trabalhos e ela voltou para a casa dos pais. Não sinto nada. Eles se tornaram fantasmas de um passado distante, personagens de uma história que não é mais minha. Eu os perdoei? Não. O perdão é para quem se arrepende, e a ganância não conhece o arrependimento. Eu apenas os entreguei às consequências de seus próprios atos e segui em frente. A melhor justiça não é a vingança, é viver bem, em paz, livre da sombra de quem te fez mal. Eu não sei o que aconteceu com meus netos. Essa é a única ponta de dor que ainda resta. Sei que são vítimas inocentes no meio de tudo isso. Espero que um dia, quando forem mais velhos, eles entendam que a decisão que tomei não foi para puni-los, mas para ensinar uma lição sobre dignidade e respeito que os pais deles falharam em ensinar. Talvez um dia eles me procurem e a porta do meu coração estará aberta. Mas a porta da minha casa, da minha vida, só se abre agora para quem entra com verdade e com amor.
Aprendi da forma mais dura que a família que nos fere não é família, é uma lição. Minha história é sobre a dor da traição, mas também sobre a força que descobrimos quando não temos mais nada a perder. É sobre a dignidade que ninguém pode nos tirar, a menos que a gente permita. É sobre entender que o nosso valor não está no que os outros pensam de nós, mas na honra com que vivemos a nossa própria vida, fiéis às nossas promessas e à nossa história. A justiça pode ser silenciosa, mas seu eco é eterno. Eu retomei o que era meu, não apenas a terra, mas o controle sobre meu próprio destino. E essa é a maior riqueza que alguém pode ter. Esta virada em minha vida foi a prova de que nunca é tarde para lutar pelo que é certo, para colocar um ponto final na humilhação e começar um novo capítulo. A justiça que eu busquei não foi um ato de vingança, mas um ato de autopreservação, de resgate da minha própria alma. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.